A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um EBD virtual, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, meu Senhor, nós nos colocamos nesta manhã para Te agradecer, Jesus, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de estar de pé. Abençoa cada criança que está assistindo essa aula, fala ao nosso coração e que a gente venha aprender que o Senhor sempre é o melhor caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Estou morrendo de saudade. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós lembramos da aula da semana passada que o guerreiro Davi, pequeno na estatura, mas não pequeno em espírito, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus permitiu que ele derrotasse o terrível gigante Golias. Olha só o tamanho do Davi comparado ao gigante Golias. Ele conseguiu derrubar o gigante Golias com apenas uma pedrinha. E agora, o que será que vai acontecer? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel 18, do 6 ao 16. Que vai contar a história, a continuidade da nossa história. O que aconteceu depois que Davi conseguiu derrotar o gigante Golias. Quando os soldados já estavam voltando para casa, depois que Davi matou Golias, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam, tocavam pandeiros e lira, e alegravam-se cantando assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Qual número é maior, crianças? 1000 ou 10.000? Elas começaram a cantar uma música que deixou o rei Saul com inveja, e é sobre isso que nós vamos falar. Vocês acham que inveja é um sentimento bom ou um sentimento ruim? Bem, vamos pensar. Eu vi um sapato que a minha amiga estava usando. Gente, um sapato lindo. Eu quero aquele sapato para mim. Ai, se eu não tiver aquele sapato... Ai, eu não sei. Acho que eu vou pedir para minha mãe aquele sapato para mim. Poxa, mas minha mãe vai falar que não tem dinheiro. Que não vai ter condições de comprar agora. Eu vou ficar triste, vou ficar com raiva, vou ficar zangada. Isso é ter inveja. Então é um sentimento ruim. Deixa a gente muito, muito, muito triste. E o Espírito Santo mais ainda. Deus não se agrada de quem tem inveja. E aquela música começou a instigar o rei Saul e deixar ele cheio de raiva, de inveja. E Deus não estava gostando daquela situação. Para mim, as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. Olha só como o rei Saul falava. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. O rei Saul estava com medo de que o povo escolhesse Davi como rei. Mas vocês lembram que lá na aula, em umas aulas anteriores, a gente já viu essa situação que ele foi consagrado rei pelo próprio Samuel, profeta Samuel, consagrou ele rei, ungiu ele rei ainda quando ele era menor, quando ele era criança. E isso segundo a vontade e o querer de Deus. O rei Saul foi ungido rei porque o povo estava pedindo um rei. O povo queria, porque o povo de Israel queria um rei. Os outros países tinham rei, menos o povo de Israel. Então eles queriam um rei, e Samuel já muito irritado, já que o povo estava pedindo um rei, aí ele ungiu Saul. Só que não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, porque Saul fazia coisas erradas, coisas que desagradavam a Deus, não obedecia a Deus. Aí Deus levantou Davi como rei e ungiu ele. E a gente voltando a algumas aulas passadas, para a gente poder entender o que está acontecendo agora. Agora que Saul é rei, Davi já está crescendo, já está se aproximando ali, derrotou o gigante Golias. O povo começou a elogiar Davi,
E Saul ficou com medo de perder o trono, né, de rei para Davi. E aquilo despertou inveja. E como a tia Manu falou, um sentimento muito ruim, que deixa a gente cego, né? A gente não mede as nossas atitudes quando a gente está com inveja, né? Acontece coisas que a gente não pode controlar, deixando a inveja tomar o nosso coração. E o que aconteceu? Nesse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como um louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. Olha como ele ficou irado, gente, tentando matar Davi. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. Olha aqui, ó, o rei Saul, né, tentando acertar o Davi com a lança, tá vendo? E a cara de espantado de Davi, porque ele não estava entendendo aquilo. Mas Deus o protegeu e ele conseguiu se desviar por 2 vezes, né, da lança de Saul. E Davi estava fazendo a vontade de Deus, crianças, não que vocês não se esqueçam. Como que a gente pode vencer a inveja? Porque é um sentimento que, infelizmente, ainda hoje, pode tentar atingir você, criança, a tia Manu. E como que a gente pode fazer para não se deixar ser levado pela inveja? Se aproximar de Deus. Quando a gente vê um amiguinho ganhando um brinquedo que a gente quer, a gente ficar feliz com aquela alegria, com aquela conquista do nosso amigo. Quando a gente vê, né, tirando boas notas, a gente se esforçar para tirar também, mas sem deixar que a inveja, né, tome conta do nosso coração, porque isso não agrada a Deus. Vamos ler lá em 1 João 1,9, a primeira carta de João 1,9, que vai falar como que a gente pode, né, pedir a Deus, né, para tirar essa inveja do nosso coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É assim que a gente vence a inveja. Não vamos ser como Saul, não vamos deixar a inveja tomar conta do nosso coração, porque por conta da inveja ele acabou sendo tocado por um espírito mau, e aquele espírito mau, né, fez com que ele tivesse ciúme, inveja e tentado matar Davi. Mas Deus não permitiu. Davi conseguiu se desviar, né, da lança de Saul, do terrível Saul, e da inveja de Saul. Então, que a gente sempre esteja próximo de Deus, para que nem o sentimento ruim, nem inveja, nem ciúme, nem raiva venha, né, tocar o nosso coração e a gente ser usado, né, pelo inimigo para nos afastar de Deus. A gente não pode deixar o inimigo tocar nas nossas vidas e nos afastar de Deus. Essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a tia Verônica vai dar aula para vocês. E eu vou deixar aqui um beijo e até a próxima aula.